E aí, pessoal, bom, continuando essa série de vídeos sobre técnicas psicológicas, esse vídeo aqui vai ser especificadamente para a nossa primeira estratégia psicológica quanto ao nervosismo, tá? Que seriam os exercícios de respiração. Acredito eu que a estratégia psicológica mais eficiente contra o nervosismo, tá? Tanto é que é a primeira. Bom, para a gente iniciar, é importante que vocês compreendam o seguinte. Existem as estratégias, né, psicológicas, e elas são divididas em duas classificações. A primeira é contra nervosismo e a segunda é contra timidez. Tá? Então, nervosismo e timidez são ali as barreiras psicológicas que mais estão presentes em vocês, iniciantes do mundo da comunicação. Tá? Então, é muito comum a gente ter nervosismo numa apresentação e é muito comum que esse nervosismo seja exacerbado. Né? A gente vai entender aqui que o nervosismo ele é uma emoção permanente. A gente sempre vai ter nervosismo. Até pessoas que estão em um nível muito avançado na comunicação sentem nervosismo. Sentir nervosismo, inclusive, é bom, entende? No entanto, quando esse nervosismo ultrapassa os limites, aí sim vira um problema que precisa ser resolvido. Tá? E a timidez também é muito presente. Eu acredito que vocês que são da geração Alpha, Z, sofrem mais com a timidez. Né? A timidez ela é uma barreira não somente no mundo da comunicação, mas também no mundo da socialização, né? Do seu fator de sociabilidade, de você conseguir manter relações afetivas, harmônicas com as pessoas. Né? Então, esses dois problemas serão trabalhados em técnicas psicológicas. Tá? Então, cada um tem as suas estratégias. Dentro dessas estratégias, existem as técnicas. Tá? Então, aqui, para meios pedagógicos, meios didáticos, nós temos a estratégia sendo um conjunto de técnicas. Claramente, esse não é o conceito linguístico de estratégia. Né? Se vocês forem pesquisar no Google, no dicionário, vocês vão ver que a definição de estratégia é outra coisa. Mas aqui, no conteúdo de técnicas psicológicas, estratégias são um conjunto de técnicas. Então, as técnicas estão dentro das estratégias. Ok? E a primeira que a gente vai estudar hoje é a estratégia número 1 contra nervosismo, que seriam os exercícios de respiração, as técnicas de respiração. São 3 ao todo. Tá? E antes da gente entrar nessa parte explicativa de como funciona cada uma das técnicas, mais um conceito importante. Essas técnicas elas são divididas em curto prazo e longo prazo. O que é isso? Bom, técnicas a curto prazo significa que você pode executá-las momentos antes da apresentação acontecer, okay? Minutos antes dela acontecer. Então, ali mais ou menos um dia antes você já começa fazendo e você vai executando essa técnica de respiração até ali mais ou menos os minutos antes da apresentação, porque elas serão eficazes para esse momento imediato de quando você vai entrar nesse ato comunicativo. Tá? Então elas tendem a ter essa maior eficiência para esses momentos de pressão imediata de uma apresentação vindoura, ok? E nós temos as de longo prazo, tá? As técnicas de respiração de longo prazo. Longo prazo, como o nome já diz, é um período grande, né? É um longo período. Então vamos dar um exemplo aqui para vocês. Digamos que no dia 1º de maio, vocês são selecionados, ok, pelo presidente do clube, para apresentar uma peça que vai ocorrer lá para o fim de maio, lá para o dia 30 de maio, tá? Vocês não receberam o roteiro, vocês não sabem sobre o que vai ser essa peça, aonde que vai ocorrer essa peça, quem vão ser as outras pessoas que vão estar com vocês, quem vai ser o diretor, não tem nada disso definido. A única certeza que existe é que vocês vão apresentar no dia 30. É uma data certeira e vocês já estão confirmados nessa apresentação. Então, se vocês já têm um entendimento, já têm uma confirmação de que vocês vão participar dessa apresentação daqui a praticamente um mês, vocês já podem começar a aplicar essas técnicas de respiração a longo prazo. Tá? Então, longo prazo seria isso. É um longo período que você utiliza executando, usando dessas técnicas de respiração para que o seu corpo e o seu psicológico cheguem melhor, né, em estado melhor para o dia da apresentação. Tá? E quando a gente combina, não é, o uso das respirações a longo prazo juntamente com as respirações a curto prazo, é praticamente certo que você vai estar muito mais preparado e com o nervosismo controlado. Tá? Aqui é o grande ponto, o grande quê da questão. Gente, nervosismo, a gente não consegue extinguir ele. Tá? Ele não vai ser extinto de vocês, ele não vai sair do seu corpo por completo, ele não vai sair da sua mente por completo. O que existe é um controle, é uma amenização dessa emoção. Tá?
É para isso que essas técnicas, essas estratégias contra o nervosismo, elas funcionam, tá? Elas existem, que é para amenizar esse sentimento. A mesma coisa funciona com a timidez, tá? A timidez, ela também é um fator psicológico permanente. Então, todas essas técnicas, essas estratégias, elas existem para que esse fator, que muitas das vezes representa uma barreira, seja diminuído, tá? Então, essas técnicas de respiração que representam a primeira estratégia contra o nervosismo, elas ajudam e muito, principalmente no fator físico. Tá? As outras vocês vão ver que é muito mais uma questão de hábitos, né? E esses hábitos eles vão resultar numa certa programação psicológica mental de vocês. Mas essa de respirações, ela é mais física mesmo. Tá? Então eu vou ensinar agora para vocês as 3 técnicas de respiração, tá? Que a gente compreende ali como as mais eficientes para vocês que estão começando no mundo da comunicação.